E aí a gente falou sobre o quê? Pelo amor de Deus, não se sabe. Bem nessa regiãozinha, ó, em Guinal. Quando vocês chegarem em casa, vocês deitam em repouso, tá? Aí vocês vão e procuram. É nessa regiãozinha em Guinal. É só colocar. Tá não, mulher? E aí a gente falou sobre os procedimentos gerais, né? No momento que a gente chega no atendimento. Quando a gente está trabalhando em alguma base, seja de APH, a gente já vai ter EPI, como a gente comentou. Só que existem situações em que a gente é leigo com conhecimento. Como assim, professora? Eu tenho conhecimento do que fazer, mas na hora eu sou leiga porque eu não tenho os materiais para fazer, né? Como eu falei, ninguém anda com luva, com nada de primeiro socorro na bolsa, até que eu conheça. A não ser que tenha alguém aqui na sala que ande, né? Mas aí, eu vou deixar de prestar um atendimento? Não, né? Como a gente comentou, eu posso prestar um primeiro socorro, estabilizar. Por quê? Tem muitas pessoas que vai tentar salvar na boa intenção e acaba prejudicando. Quando a pessoa é parada, para de andar, seja lá outra coisa, ainda assim. E quando é a vítima dela que quando é a vida dela que é prejudicada, né? Como já aconteceu situações de pessoas morrerem por falta de um atendimento adequado. Então, se eu tenho conhecimento, eu chego na cena, peço para o pessoal ter calma, vou lá, estabilizo, que é como a gente vai aprender, estabilizo a vítima e peço para as outras pessoas, os curiosos, né, afastarem, outra pessoa ligar para a base do SAMU, né, e outra pessoa para fazer a sinalização. Porque é como a gente comentou, que às vezes um acidentado vai ser eu, né? Porque imagine, você está numa curva, socorrendo uma pessoa e vem uma carreta com tudo, vai levar você e a vítima, né? Então, eu preciso também, em primeiro lugar, antes de salvar alguém, ou tentar salvar, eu preciso primeiro ver a minha segurança. E isso seja no ambiente fora de hospital, dentro de hospital. É por isso que, por exemplo, tá no hospital e diz, ó, faltou luva, o profissional, ele tem como recusar fazer o procedimento, né? Porque é um EPI mais básico que a gente vai utilizar, é a luva. Imagine se falta, né? A questão de contaminação para você é muito grande. Então, assim, a gente não vai deixar de socorrer nem ajudar. A gente vai estabilizar, né? E aí é como eu falei, que, por exemplo, você tá lá, se formou no curso e arrumou um emprego em Taquarana, que é a minha cidade, né? Então, você tem que se preparar psicologicamente, emocionalmente e tudo, para que quando acontecer os acidentes finais de semana, você vai ter que ir fazer o socorro, sem nenhuma estrutura. Professor, isso é certo? Não é. Mas, infelizmente, interior, a gente vai encontrar muito disso, tá? Da população querer que você faça milagre. Porque, na realidade, ninguém quer ver um acidentado da família, né? Todo mundo quer que seja ágil, que resolva. Só que, minha gente, não adianta. É isso que existe essa cultura. Não adianta eu tentar salvar se eu não tenho as condições boas, né? Por exemplo, lá a gente ia, a ambulância atrás, aquelas pequenas, baúzinho. Não saía o negócio da maca, a gente tinha que pegar, imagine já, viu? Pegar a vítima em força para colocar dentro da ambulância, certo? Sem ter lâmpada dentro para acender, para a gente poder posicionar. Então, por exemplo, a chance desse coitado ou dessa coitada não ter uma assistência legal vai ser muito grande, né? Cansei de chegar na unidade de emergência e levar tanta rebordosa dos profissionais que estavam lá. Ah, mas não poderia ter feito isso, não poderia tirar, mas a gente tem escolha. Ou tira, ou a população mata a gente. Então, assim, vocês precisam se preparar para é importante vocês chegarem no momento desse na cidade de vocês, quem não morar em cidade maior, né, tem que se preparar para essas situações.
e você não vai poder negar. Alguma dúvida até aqui? A galera que estava hoje? Então vai ser 10 mesmo, viu? É o que eu disse na semana passada. É isso que eu não entendo. Porque aqui eu perdi na aula passada. Vai ser 10. Ó, não venham parar não, viu? Então, a gente falou também, ó, sobre a avaliação da cena, que é como a gente disse, né? A cinemática do trauma chegou, avalia a cena, vê se tá seguro para você ir. E isso, minha gente, não é demorado não, viu? Não é você chegar pausado, descer da ambulância calma, olhar se tá tudo tranquilo para poder começar. No momento que a ambulância está chegando, ou o SAMU, que eu acredito que muitos de vocês vão para a base do SAMU trabalhar lá. Então, no momento que a base do SAMU está chegando, vocês já têm que ir a mente trabalhando o que foi que aconteceu, tá? Cada um já sabe a sua função. Geralmente é o condutor que vai fazendo essa sinalização, né? Enquanto a gente vai descer para tentar fazer os primeiros socorros para levar para a base do SAMU, que é a ambulância, tá? E aí a gente faz uma avaliação que comentou, né? Que é uma forma de triagem. Quando é um acidente menor, a gente vai para as vítimas mais graves, tá? Gravem isso que pode cair em prova. Nossa! Você não falou que a prioridade... Dá, tudo certo. Obrigada, Velho. Oi? Você falou que a prioridade ela tinha mais chance de... Isso é no próximo, que é o que pode confundir vocês na prova, tá? Olá. A avaliação de cada doente. Então, eu cheguei no acidente, eu vou, por exemplo, é de umas 4 vítimas ou 3, tá? Cheguei no acidente e eu observo que teve 2 pessoas que teve só escoriações, arranhões, tá? E 2 tá com fratura exposta, tá com o início de uma parada. Então, nesse momento, eu tenho que prestar assistência aos mais graves. Não tem aquela história, lembra que eu comentei? Lembra do Derek, amiga? Que ele foi tentar salvar o ser humano, né? E, por fim, depois, foi ele que se envolveu. Então, não adianta eu querer salvar aquela pessoa que já está ali, boinha, né? Porque só está com escoriações, e deixar o coitado que está parando lá. Então, primeiro, nessa situação, eu tenho que prestar assistência ao que está tendo uma parada. E orientar o que só tem arranhões, escoriações, tá? Que precisa ficar calmo, tranquilo e sentado ou deitado, para depois a gente ir para ele. Porque também, lembra que eu comentei, tem situações que o cidadão está tão bem, ajuda todo mundo do acidente. Aí quando é depois é ele, ou ele morre ou fica sem andar, como já aconteceu, né? De ter uma pessoa que ela foi, se envolveu no acidente, estava bem, ajudou todo mundo, estava sem capacete. Quando chegou em casa, foi que começou a sentir as dores. Não tem aquela história quando o sangue esfria, né? E o cidadão perdeu os movimentos, porque ele teve uma lesão na cervical, que a gente vai ver, né? Os locais, quando é na cervical, geralmente a gente fica tetraplégico, a gente fica sem nenhum movimento. Quando é na região torácica, a gente geralmente só fica paraplégico, tá? Mas isso a gente vai vendo lá na frente. Agora, quando chega na situação de catástrofes, que são situações com números maiores, é feito, infelizmente, uma seleção. Primeiro, eu tenho que salvar, ou tentar salvar, os melhores, né? Porque, por exemplo, são 30 pessoas que se envolveram em um acidente, né? Então, ali eu tenho que ver quem tem mais chance de vida. Vamos supor que tenha 20 pessoas com chance de vida, mas eu só vou tentar salvar uma? Não. Infelizmente, a gente vai salvar as 20 e depois vai voltar para aquelas outras e tentar fazer alguma coisa, se conseguir. Se não, infelizmente, é óbito. E aí?
Deu para diferenciar essas duas? E aí a gente falou, né, que isso também pode cair em prova. A classificaçãozinha que a gente usa, né, no atendimento da vítima. Lembra que a gente falou que existia antes o ABCDE do trauma. E agora, olha lá o nome, novidade. Existe o X antes do A, de hemorragia, tá? Antes dessa hemorragia, ela era avaliada na letra C, em circulação e verificação do pulso. Só que aí foi identificado pelos estudiosos que avaliar a hemorragia só no C levava muito tempo. E às vezes não adianta você deixar a via aérea legal se está tendo hemorragia. Porque, como a gente disse, o sangue leva o oxigênio para todo o corpo. Se está tendo hemorragia, eu tenho que resolver de imediato. Então, cheguei na cena, o cara lá está sem hemorragia, eu já vou para a letra A. Manter as vias aéreas pérvias, tá? E estabilizar a cervical. Por quê? Para evitar que aquele cara fique tetraplégico. E aí a gente vai para a letra B, para ver se está tendo uma boa respiração, ventilação. Letra C, a circulação do corpo, tá? A letra D, a gente olha as disfunções neurológicas. E a letra E, a exposição, tá? Para ver se aquela pessoa está hipotérmico, com muito frio, como eu estou agora, ou, né, se tem outras coisas no corpo que a gente não identificou lá na letra A. Nos concursos, podem ainda cobrar, dependendo da banca, só o ABCDE do trauma. Existem outras siglazinhas, só que eu não trouxe dessa aula para não confundir, tá? Mas em bancas atualizadas, como a famosa aí do cão da CESP, com certeza ela já vai botar o X lá, tá bom? E aí a gente tem, né, a avaliação secundária, que é quando a gente vai ver a questão da vítima por um todo, né? Antes utilizava o termo céfalo caudal, que só considerava, né, até a região sacra, que vocês vão ver em anatomia. Só que daí, com os estudos, foi percebendo que todo mundo tem duas pernas, né? Então, para isso é preciso não é mais céfalo caudal. Esqueceu esse termo. A gente utiliza céfalo podálico, tá? E aí a gente viu, né, a questão de vítimas inconscientes, o que a gente tem que fazer primeiro? Abrir as vias aéreas, seja com os nossos dedinhos que a gente vai aprender, né, na nossa aulinha prática, ou então na questão de flexionar o queixo, tá? Eu chego lá, e ele tava devagar. Eu vou primeiro. E ele tem hemorragia. Eu vou primeiro. Esperar, deixar eles ou eu vou na hemorragia? Geralmente, você vai chegar na cena junto com alguém, tá? A preferência é que tenha essa divisão. Alguém vai fazer o controle da hemorragia, enquanto você já está indo para a cervical. Porque, às vezes, quando você chega no acidente, a vítima está chegar nela, fazer os movimentos, chamar ela, né? Ver se ela tem alguma reação. Não tem, está inconsciente. Então, ali eu já posso observar o tórax, está tendo movimento? Não está. Está iniciando uma parada. Então, eu vou, né, fazer essa questãozinha da cabeça, certo? Para abrir as vias aéreas. Enquanto isso, eu já estou pedindo para alguém ir controlando a hemorragia, tá certo? Mas essa visualização, ela tem que ser assim que você chega, tá? Certo? Isso. Quando você chega, você vai chamar, tá? Sem balançar muito, porque às vezes se você for balançar, você não sabe o que aconteceu ali. Então, chegou na cena, é tentar ver se ela responde, né? Já vai chamando, chegando perto, como a gente vai ver na nossa aulinha prática, chegando perto dela, pela parte de trás da cabeça, para justamente controlar. Por quê? Quando a vítima está acordada, ela fica
agitada. E às vezes é acidente que tem alguém alcoolizado. É muito difícil de você controlar, porque, né, devido todo o álcool e tudo, todo o processo, o envolvimento do acidente, é muito difícil você controlar uma pessoa que está acordada quando ela está alcoolizada. Primeiro que ela não entende que se envolveu em um acidente, né? E ali fica querendo causar, e mesmo assim você tem que ter autonomia e o controle, tá? Até questão mesmo de posições, para que dê tudo certo. Senão você cai em cima da vítima e aí já era. Aí a gente viu a questão de observar se a vítima está respirando. E aí a gente começa hoje, né? A questão da verificação das extremidades, né? A importância para a gente poder ver a perfusão dessa vítima. Por quê? Quando eu chego no local, eu vou, né, diretamente à vítima e vou observar lá se ela tem o retorno da perfusão. Professor, o que é a perfusão? Quando a gente pega, tem a nossa mãozinha, se a gente apertar bem no finalzinho dos nossos dedos, a gente vai observar a questão sanguínea, tá? Que vai ficar bem aparente. Olhem aí, ó. O de vocês. Branco não. Isso daí a gente chama de perfusão, tá? Quando a gente faz isso e não tem, a gente vai ver que a pessoa está com um probleminha, com a dificuldade de ter uma boa perfusão. Aí a gente vai identificar se é uma questão de hemorragia, tá? Que ela está tendo, ou se é a questão da circulação dela que está prejudicada. Porque o ideal é que seja no máximo 2 1. O vermelhinho soltou, tem que voltar imediatamente, tá? Ele não pode ficar lá, vermelhinho, a cor do sangue, tá? Ele tem que ter uma boa perfusão. É considerar normal, certo? Agora, ó, retorna-se após 2 segundos. A gente considera que ali está tendo uma hemorragia intensa. Mulher, pode entrar. E se acontecer de não retornar, ó lá, pode estar acontecendo um choque. Não é morte, é a parada primeiro. Depois da parada que vem a morte. Se não reverter, né? E aí a gente vai ver, ó, a temperatura da vítima, certo? A gente vai observar lá, ó, se a pele tá fria, tá pálida e úmida, certo? Pele fria a gente já pensa que morreu, né? Mas aí a gente vai ver, ó, que pode ser uma perda sanguínea, tá? A pele fria e seca pode ser por conta da exposição ao frio, né? Eu vi essa semana que um estudioso ele falava que não existe o frio, existe só a ausência do calor, né? Existe só a ausência do calor. Por quê? Na ausência do sol, a gente vai ter, né, essa diferença de temperatura. E aí a gente tem que ter uma insolação, levar até outras situações. E quando a pele está quente e úmida, né? Uma hipertermia, que a gente chama de febre, tá? Vai ter outras terminologias também para febre. A gente vai vendo bem lá na frente. A hiper, sempre que vocês verem esse prefixo hiper, é alta. Hipertensão, hipertermia, tudo alto. Pressão alta, temperatura alta. Hipotensão, pressão baixa. Hipotermia, a temperatura baixa, tá? Tem situações, por exemplo, de hipotermia que hipo é baixa e hiper alta, entendeu? Sempre o prefixo hiper é alta, tá? O hipo sempre vai ser baixa. Hiperglicemia, a glicemia tá alta. Hipoglicemia tá baixa, tá? E aí a cor da pele. A pele está pálida, a gente vai avaliar, porque pode ser um choque, tá? Pode ser um ataque cardíaco ou hemorragia, certo? Isso tudo é questões e fração de segundos. Professora, mas sempre eu vou ter que fazer isso? Não, por quê? Como eu disse,
Às vezes, você vai ser um leigo treinado. Você sabe como fazer, mas você não tem todos os suportes. Então, de início é fazer o primeiro socorro e aguardar chegar quem vai fazer o restante, tá? Essas outras questões de observar é quando você está trabalhando, né? Está trabalhando em alguma base, ou então você está em algum pronto atendimento, que geralmente vão chegar pessoas lá nessas situações, e vocês vão identificar. A pessoa chegou cianose, né? Aquela pele meio arroxeada, você vai observar, porque ela pode estar tendo uma parada, né? Não está respirando, está faltando oxigênio, ela está ficando de outra cor, que a gente vai chamar de cianose, tá? Vocês vão ver no decorrer do curso esses termos. Quando vocês forem fazer as anotações de enfermagem, vocês precisam utilizar os termos para poder colocar. Vocês não vão colocar roxo, paciente chegou roxo. Não. Paciente está cianótico, certo? E o normal é o acianótico, botar o A. Tem que dizer que o ático, ele está na cor natural dele. Cianótico está arroxeado, tá? Esse arroxeado não é o roxo, não. Você vai observar que ele está mudando a coloração, certo? Se esperar ele ficar roxo, aí já era. Não tem mais o que fazer. Pode ser uma situação de hipóxia, né? Que é a ausência do oxigênio no cérebro, certo? E aí, doenças pulmonares ou até mesmo envenenamento, dependendo de qual seja. A gente faz, então, o exame neurológico. Oi? Sim, sim. Mas aí, como você já tem o material, vocês podem anotar só mesmo o que vocês forem querendo acrescentar, entendeu? Porque já tem. No caso, a gente que vai escolher o que vai circular. Não, vai ser sorteio. Por exemplo, vai ser um sorteio de uma parada cardiorrespiratória, o sorteio de uma fratura, tá? Aí, por exemplo, o grupo pegou uma fratura exposta. Então, ele vai tentar montar uma fratura exposta. Lógico que não vão quebrar a perna de ninguém, tá? Não. Simulem. Usem a criatividade. Uma situação de queimadura é mais fácil, né? Questão, por exemplo, tem imagem de uma vítima. Vocês vão criar a cena do acidente de vocês. Eu vou dizer apenas o que precisa ter, certo? Por exemplo, queimado. Aí vocês vão colocar se foi um poste, se foi uma descarga elétrica, o que é que foi, se foi carbonizado, alguém chegou de esgoto com você. Em situação de queimado, não tragam fogo para cá, não, viu? Já traga o ser humano queimado, tá? Vocês podem marcar de tinta. Lembrando que se for usar tinta, pelo amor de Deus, vejam para ser. Esqueci o nome da tinta, minha gente. Não, é a tinta que não dá alergia. Tem um nomezinho. Eu sei que vejo, porque também não adianta vocês chegarem aqui, pintar e depois ter que ir para a unidade fazer atendimento. Ficou bem legal. Teve um rapaz até aqui de Arapiraca que pintou. Ficou bem real. Parecia que tinha sido um acidente mesmo. Sim, vamos lá. E aí a gente vai ver, né? Por exemplo, a cada final de aula, a gente deixa um tempinho para que vocês façam, né, questão de treinamento. Porque nessas aulas online está sendo complicado justamente por isso, né? Muita gente não pode vir. É complicado. Eu fiz até uma prova na outra sala e a menina não veio, aí eu fiz a segunda chamada, vou fazer, e ela perguntando se podia vir ou de manhã, ou então se ela podia marcar outro dia ou a prova online. Infelizmente, não tem como, né? O curso é à noite, eu entendo a situação, mas tem que tentar, uma forma ou outra, tentar vir, viu? Inclusive, eu já deixo isso para vocês em relação à prova. Se alguém faltar, tem a segunda chamada, que vocês já sabem como funciona, né? Para a segunda chamada.
se não vier, certo? Mas, lembrando que não é a mesma prova, que é aplicada em sala. Se eu fizer uma prova na segunda chamada toda aberta, eu não tenho culpa. Eu só posso fazer a mesma prova, fazer para quem não veio no primeiro dia. Então, já deixando claro isso. Que ela me perguntou, eu já entreguei a prova, aí as meninas, professora, mas fulano ainda não fez a prova. Eu disse, sim, não vai ser essa? A prova é outra, pode ser toda aberta, né? Quando a prova é aberta, a gente percebe o que o aluno está querendo dizer. Então, vamos lá. Oi? O ruim da fechada é porque facilita a passagem das questões. Pois é. Não, e já deixando claro, tá? A prova não é só um tipo. Então, por exemplo, a questão pode ser a mesma. Agora, a ordem das alternativas pode mudar. Então, o colega diz primeiro letra B, na sua é letra D. Né? Aí pode acontecer esses erros aí de encontro. Aí eu vou identificar. Porque quando você lê o enunciado, eu já vou saber. Oi? Pode ter as duas. Eu fui ser boa aí numa turma, coloquei tudo fechada. Aí a menina, quando foi saindo, disse assim, tchau. E eu vi. E até eu tenho que ver a quantidade de pessoas, porque se for o caso, tem que dividir, porque fica muito ruim quando é muita gente. Pra gente olhar. Olha, eu já fui aluna, ainda sou aluna, e eu sei como é, viu? É por isso que, olha, não, ó, eu fui aluna e sou aluna, e é por isso que a minha prova não é difícil. Quando o aluno diz, professora, isso aqui não estava nos slides, eu vou lá na lâmina e faço o traço bem grande, ó, aqui, ó. Tava. Agora, se pulou esse e não viu, eu não tenho culpa. Por quê? A pior coisa é você pegar uma prova totalmente diferente do que estava aqui. O professor chegar, falar uma coisa e na prova colocar outra, né? Eu sempre ficava puta com isso. Mas eu vou fazer isso? Não vou, faço diferente. Tudo que está na prova está aqui. Então, não tem para que filar. O colega ali já fez uma prova comigo, ele sabe que é de boas, né? Tudo que está aqui não cai na prova, né? Faço as minhas provas, tá vendo? Diga, e ele vai dizer que não é? Mas não é difícil não. E aí, ó, em casos de trauma cervical, como a gente falou, certo? É porque vocês ainda não passaram por anatomia. Toda vez eu me esqueço disso. Mas aí depois eu vou trazer a foto da coluna, porque fica melhor mostrando, para vocês verem até onde pode acontecer, tá? Por exemplo, na C5, C4, vai ser tetraplegia, né? Movimentos do pescoço para baixo, tá? Ótimo, amiga. Ó. Nós temos a cervical, certo? E, ó, a torácica, essa mais escurinha, tá? Então, quando acontece na T, que tem essas divisões de sigla, cervical vai ser letrinha C, torácica vai ser letra T. Então, por exemplo, aconteceu na C4, tá? Na cervical, 4, que tem a numeraçãozinha, lá, a questão do trauma. Então, ali, se não for feita uma boa imobilização, se for feito, ótimo. Se não, ele pode perder todos os movimentos. Viver aquela vida vegetando, né? Só movimentar os olhos. E se for na T, que é na torácica, né? A gente vai ver que vai perder os movimentos da pelve para baixo, tá? Ele não vai conseguir movimentar pernas, não vai conseguir ter esses movimentos, mas os braços vão estar intactos, só não vai ter movimentozinhos da região de onde acontecer, que a gente vai ver também isso. Qual foi da T, né, da torácica, que teve a fratura, certo? Pode ser a total ou não.
Ó, vai variar da questão da lesão, a forma de imobilização, como foi feita. Se não é feita uma imobilização legal, olha o que acontece, né? O colar cervical colocado de qualquer forma e a vítima não foi bem imobilizada, ela se levanta e vai embora. Quando a famosa história do sangue esfriar, aí já era para ela, né? Mas, minha gente, a gente ri disso. Mas é interessante que se você observar na hora da agonia, se não tiver cuidado de como colocar, faz de qualquer jeito, né? Oi? O colar cervical, minha gente, tem que ficar no pescoço. Ali, ó, colocaram, deixaram, imobilizaram não sei o quê, né? Só deixaram o narizinho dela. Misericórdia. Então, minha gente, isso é para a gente ter noção de que é preciso fazer uma imobilização legal. Porque se a gente não faz, né, é aquela coisa. Quando a gente faz o certo, é difícil alguém chegar e dizer, poxa, parabéns, olha, você fez uma imobilização legal, o paciente hoje está andando porque você, ó, conseguiu salvar. Ninguém vai chegar não, viu? Ninguém vai chegar para dizer isso. É raro. Agora, se você faz um negócio desse, vai começar quando a base do seu chegar, né? E ainda. Então, se você não sabe, é melhor você ir segurando o caminho todinho do que você tentar colocar e deixar assim, nessa coisa linda. E aí a gente tem, né, algumas situações, por exemplo, hemorragia nasal. Tem muitos aí que, por exemplo, é mais por uma questão de conhecimento, certo? Quando tiver chegando, por exemplo, na sexta-feira, eu já digo para vocês mais ou menos quais são os assuntos que vai cair. Para que vocês não percam tempo, por exemplo, eu já atualizei, acho que está em 78, porque são muitos, né? Mesmo tendo algumas fotos, mas para vocês também não se perderem em alguns, certo? Tem os que eu botei mesmo só para uma questão de conhecimento. É, porque aí vocês focam, tem um direcionamento maior, né? Mas é só seguir os slides. Olha, nos slides já está bem claro. Vocês vão ver que a linguagem está boa, a linguagem não está difícil. É porque eu não gosto de botar muitos, porque, primeiro, fica ruim para todo mundo visualizar, principalmente o pessoal que está em casa. Aí eu já tento colocar as frases maiores e menor, né, os textos. Então, aí, em situações, né, de hemorragia nasal, aquele sangramento intenso, que pode chegar lá, né, que é aquela coisa, quando a gente começa a fazer um curso, quando eu comecei a fazer meu curso técnico, minha gente, eu acho que não demorou uns 2 dias, eu não tinha chegado nem em anatomia ainda. A minha mãe já trazia os vizinhos doentes para me olhar a pressão, eu nem tinha passado ainda, não sabia nem aferir a pressão, como é que eu ia olhar e dizer que não sabe, né, já cria. Eu dizia, mãe, pelo amor de Deus, mãe, eu comecei o curso faz pouco tempo, eu não sei não olhar ainda. Mas tudo que aparecia na região era para me resolver. E minha gente, eu não tenho... Olha, primeiro, não é CRM, é Corém, né? Então, pelo amor de Deus, eu não posso fazer isso. A mesma coisa é hoje. E eu sei que com vocês não vai ser diferente, se não já começou, viu? Dentro de casa, começa dentro de casa. Pai, mãe, sentiu qualquer coisa... Pronto. E a gente fica num beco sem saída, né? Principalmente, por exemplo, né? É complicado, mas assim, chega lá o vizinho, né? Olha, meu filho tá com esse sangramento intenso e tudo no nariz, e aí, o que é que eu vou fazer, né? Quais são os nossos primeiros socorros?
a gente vai ter que resolver, porque se funcionar muito tempo, pode desenvolver uma pneumonia. Então, eu preciso tratar. Professor, então todo sangramento pode acontecer isso? Não. Porque eles acrescentaram de uma grosinha, mexeu, tirou e sangrou. A hemorragia é um sangue intenso. Isso. Exatamente. Então, tudo isso é muito criterioso, certo? Tem que observar. E aí, ó, nós temos os ferimentos, certo? Esse é um dos que vou cobrar, porque é o que a gente vai encontrar muito. Principalmente quem for trabalhar em uma unidade básica, né? Questões de ferimentos podem aparecer lá naquele momento. Você tem que estabilizar para que seja mandado para a central. A nossa aqui, geralmente, é Arapiraca, né? E aí a gente tem as classificações, que pode ter uma contusão, eu trouxe até a foto, tá? Que vai ser, ó, uma lesão. Vai ser uma lesão com rompimento da pele, certo? Trata-se, na verdade, uma forma. Então, quando acontece uma contusão, ó, geralmente fica dessa forma, arroxeado, certo? Isso daí a gente precisa identificar. Cheguei no acidente, ou chegou alguém para mim dessa forma, eu posso dizer, ó, enfermeira, ó, médico, geralmente tem lugares que só é o técnico e médico que atendem, né? Dizer, olha, tem sinais ali que possa ser uma contusão, né? Porque nessas situações é preciso ser feito um raio-x para poder ver se houve alguma coisa a mais, tá? Eu não posso jamais mandar uma pessoa que teve uma contusão embora. Ela precisa primeiro tirar todas as dúvidas se houve coisas mais agravantes, certo? Ó, quando a batida é muito forte, pode acontecer o rompimento de vasos sanguíneos, certo? O que provoca um hematoma, que vai gerar um rubor, tá? Esse rubor, a gente vai ver que a pele vai ficar quente, vai doer, certo? E fica dessa forma. Então, geralmente, é uma pancada muito forte. Professora, já aconteceu na presença de pancada muito forte, seja onde for, a vida nos batendo, a vida me bate muito. Que às vezes eu tô em casa, do nada eu olho, tem uma mancha roxa em mim, eu não lembro o que foi, mas é a vida batendo, o povo diz, né? Mas assim, a gente vai avaliar. Apareceu isso, tá quente, tem rubor, tá doendo muito, pode ter sido uma contusão, dependendo da situação. Lembrando que geralmente é em situações de grande impacto, certo? Caí com tudo na pista e fiquei dessa forma. Então, você já vai ter uma sugestão que pode ser uma contusão, certo? O que é que eu vou fazer? Ó? Manter em repouso a parte contida, porque eu não sei se só foi uma contusão e como é que está dentro, certo? E vou aplicar as compressas frias ou um saco de gelo, certo? Até que a dor melhore e o edema diminua. E isso é o primeiro socorro que eu estou fazendo à pessoa que está com essa contusão, certo? E depois daí eu encaminho para Arapiraca ou alguma especialidade próxima de onde vocês estejam trabalhando. E às vezes o médico, ele tem cidade dependendo do interior, quando é muito longe, ele pede para que seja feito isso. Se diminuir o inchaço e a dor, e depois fazer a medicação, certo? Ele libera o paciente. Vai depender muito da evolução. Então, às vezes, só o que a gente vai fazer, né, dessa compressa já vai aliviar. Professora, chegou alguém com a contusão no meu plantão, o médico ainda estava atendendo, e aí eu já agilizei o processo, tinha lá a geladeirazinha, geralmente a gente bota um sorinho já lá dentro, para ficar gelando em situações desse tipo. Peguei o sorinho e já coloquei lá. Quando o médico saiu, já expliquei a ele o que tinha acontecido. Olha, chegou dessa forma, já coloquei essa bolsinha, já diminuiu.
certo? Que aí ele já vai fazer a avaliação dele, se vai encaminhar ou mesmo se vai observar no local mesmo. As escoriações, certo? É quando um objeto atinge as camadas superficiais da pele, tá? Então, isso vai gerar um ferimento, que geralmente é por consequências de queda, seja de moto, da própria altura. Então, escoriações é aqueles arranhãozinhos, né? Que geralmente aparecem, ó, aí, ó. Isso são escoriações. Como agir, né? A gente vai sempre lavar as mãos, isso aí é em qualquer procedimento da vida, e inclusive agora em tempo de pandemia, essa história de só álcool, álcool, álcool é, né? O ideal é água e sabão, é o que resolve e é o que mata o vírus. O álcool é quando a gente não tem água e sabão por perto. Então, vou lavar, né? Vou calçar a minha luva, que sempre em todo procedimento eu tenho que estar com a luva, certo? E aí eu vou lavar a região. Pode usar de procedimento normal, tá? Principalmente para retirar, para lavar, você pode estar utilizando essa. Agora, por exemplo, quando a gente fala em curativo, aí a gente precisa saber qual o tipo de curativo para poder ter a luvinha estéreo, tá? Mas aí você, por exemplo, geralmente eu não só uso uma luva de procedimento, porque às vezes ela pode rasgar, tá? Se é muito apertada, ela pode rasgar e você só tá com uma. Então, geralmente eu boto duas e até para facilitar. Por exemplo, numa forma de escoriação, bastante sangue. Você pensa que a pessoa está toda lacerada. Quando você olha, é só escoriações, tá? Então, quando você começa a limpar, vai chegar um momento que já limpou e a sua luva está toda suja. Para você tirar e daí calçar outra, às vezes demora. Então, você tendo dois pares na mão já, você só vai tirar o sujo e vai estar com a outra limpa já e continuar o seu procedimento. Então, por isso que é interessante usar mais de uma. Tanto pela proteção, de não rasgar, e quanto pela agilidade do seu trabalho. E é ótimo porque é muita agilidade. Às vezes, no nosso cotidiano, é muita coisa para fazer, certo? Então, isso já vai ajudando a gente. Tirou a suja e ainda está com a outra. Depois é só ir trocando. Aonde? Eu pensei que era aqui, de massa. É, isso. Porque ele ajuda na cicatrização e ele deixa a pele hidratada. Só que aí, por exemplo, em algumas situações, quando vocês chegarem nas aulas de curativo, vocês vão ver que tem situações que ele não pode ser utilizado, porque ele pode ser um alimento para os germezinhos que estão ali naquela região. Então, tem situações de feridas que se você usa o óleo de girassol, ele, em vez de fechar, ele vai abrir, porque ali, ele está sendo um alimento para o que está naquelas paredes da ferida, viu? Mas de início, escoriações geralmente utiliza por conta disso. E, por exemplo, antes utilizava muito óleo de girassol para idosos acamados ou pessoas acamadas. Uhum. Para hidratar. Só que assim, o uso contínuo dessa situação, até mesmo a gente utilizava antes. Por isso que, como eu falei na aula passada, uma vez que a gente escolhe a área da saúde, é para todo dia estar lendo, pesquisando alguma coisa nova, porque tem atualização. Hoje em dia, já foi estudiosos falaram que o uso contínuo do óleo de girassol como forma preventiva de abrir lesão ou para hidratar pode levar a queimações da pele do paciente. Então, imagine, algo que antes era utilizado muito para hidratar, hoje pode queimar, né? Isso. Aí passa o óleo, geralmente não tem como fazer uma mudança de decúbito, né? Para um ladinho para o outro. Tá ali em contato só com o colchão, então tá, né? Aquecendo o óleo e aí já era.
Não, não é. Não, não. Infelizmente acontecem essas situações. Mas não é. Não é permitido jogar bala, não é permitido jogar papel, nada, né? Às vezes a gente tem o hábito de ir jogando. É automático quando você aprende a ter uma boa educação, de não jogar papel nenhum na rua. Imagine um material contaminado, né? Eu aprendi isso, não vou mentir para vocês, aos meus 19 anos. Então, de 19 anos, hoje eu tenho 26, andando na rua. Quando alguém joga, já é automático, né? Às vezes eu vejo alguém jogando, eu vou lá e pego para ir jogar. Por quê? É uma questão de educação, né? O nosso ambiente ele é poluído porque a gente mesmo joga. Essa é a realidade, né? Quando eu falo a gente, eu me incluo também, porque já fiz isso. Hoje eu evito. Professora, você nunca mais jogou? Pode ter acontecido, só se foi algo bem automático. Mas teve situações de que aquela vontade de jogar, porque eu queria descartar, mas aí a consciência ficava dizendo, poxa, você vai jogar aqui, entendeu? Imagina uma coisa contaminada. Entendeu? Se você olhar aqui, minha bolsa está cheia de papel, de bala, de coisa, porque tá tudo aí dentro. Né? Não custa nada. Quando você chegar em casa, pega o lixinho e joga. Certo? A mesma coisa é nisso. Quando você vai para uma cena de um acidente, que você já está trabalhando, vai ter saco de lixo dentro da ambulância, porque geralmente já fica, certo? E ali dá tempo suficiente, minha gente. Por quê? Você já estabilizou a vítima, então dá tempo suficiente de recolher o que você usou, né? Não adianta a mesma coisa de você fazer uma festa e deixar tudo lá e não limpar, né? Eu acho, por exemplo, festas de ruas, prefeituras geralmente fazem. Faz aquela festa, todo mundo aproveita, no outro dia só tem lixo na rua, né? Acho que não compensou. Então, assim, nunca façam isso. Lembrem que alguém pode se contaminar e você, por mais que você não saiba que aquela pessoa se contaminou por sua causa, mas tenha isso em mente, que alguém pode ter sido contaminado. Professora, mas eu não tenho nenhuma doença. Certo. Mas será que o seu colega do lado tinha? Né? Às vezes a gente quer confiar demais e não dá certo. É a mesma coisa na pandemia. A gente não pode confiar quem está ao lado, porque não está dizendo que a pessoa está com o vírus. Não pode ser assintomático, né? Em casos de amputação, certo? A hemorragia deve ser estancada o mais rápido possível. Por quê? Pode salvar o restante dos membros da pessoa. Hoje, lá na minha cidade, hoje não, né? Mas lá na minha cidade tem uma mulher que ela se envolveu em um acidente e teve uma amputação. E a sorte foi que uma mulher de uma farmácia ia passando com a filha e elas fizeram um torniquete, que é fazer a amarraçãozinha. Vocês vão ver depois, tá? E elas fizeram da forma correta também, porque não adianta fazer de qualquer jeito, mas elas fizeram da forma correta e hoje ela não tem a perna por completo, mas, né, o que poderia ter sido salvo foi. Ela poderia ter tido perda maior. Então, assim, a gente precisa ter essa noção, tá? Chegou na cena, é uma situação de amputação, eu preciso tentar preservar o restante para que não tenha perdas maiores. Realizar o torniquete se preciso, certo? Geralmente porque sempre em situações de amputação vai ter uma hemorragia. Então, você vai ter que fazer isso, certo? A parte amputada precisa ser antes enrolada em gaze ou pano limpo e colocar um saco plástico, certo? Nem sempre você vai ter essas situações. Então, se você só tem o torniquete, faz ele. Professora, eu não tenho, né? Que vocês vão ver que é um específico. Elas utilizaram, né? Esse torniquete a gente fala porque teve a amarração, mas elas utilizaram uma blusa, né? A menina tirou a blusa dela, ficou só de sutiã, mas foi uma forma de tentar ajudar e conseguiu, né? Tirou a blusa dela e ali ela fez a amarraçãozinha e deu certo. E o saco plástico deve ser colocado em um recipiente com gelo e levar ao hospital, certo? Junto com a vítima. E isso, por exemplo, é a outra parte do membro. Para quando chegar lá, o cirurgião, o plástico, ver se ele vai conseguir ou não fazer a junção. Tem situações que consegue, já tem outras que é inevitável, tá?
Ó, aí, ó, a família desse. Oi? Nessa questão aí, eles fizeram a fininha, né? E fizeram apertadinho para poder amarrar. E ali eles colocaram o que tá vendo dobrado aí embaixo? É como se fosse a gaze. A gente tem uma gaze algodoada, tá? Que a gente chama que ela é maiorzinha. Isso é em situações que eu tenho suprimento para fazer. Eu posso colocar essa blusa com a fina e amarrar. Isso. E às vezes, na situação de pressa, você só faz a torção mesmo. Por exemplo, só tá com um pano, né? Seja uma blusa, seja o que for. Então, você faz a torção para ficar no máximo apertado. Porque se você só pegar a blusa normal com as duas alcinhas e faz, não fica tanto. Quando você torce o tecido, ele fica bem mais firme, tá? Então, se você não tem nem outra coisinha para apoiar e nem as gases, você só faz isso. O importante é preservar, tá? Até mesmo em situações de atendimento, às vezes é tanta pressa e às vezes tem outras vítimas que não dá tempo de fazer tudo certinho. Então, é feito mesmo o básico. Fez o torniquete, que é justamente você apertar aquela regiãozinha para tentar evitar a hemorragia, certo? Para ela parar. E aí, a outra partezinha do membro, se a gente vê, porque tem situações que às vezes vai para muito longe, a gente não vai sair procurando um braço, né? Não é que nem nas séries, que a gente vê que o pessoal sai à procura do membro. Em situações, às vezes, não tem como. Então, aí, ó, pegou a outra partezinha, botou no saquinho, tem gelo, coloca no gelo e leva junto com a vítima. Se não tem, infelizmente, o tempo de chegar lá vai ter a morte do membro, tá? E aí a gente tem, ó, os ferimentos nos olhos. Os olhos, minha gente, é a região, acho que a pior região para mim é olho. Eu não suporto ver coisa em olho, que eu saio de perto, peço pro colega aí. Quando eu tô no trabalho, eu digo, pelo amor de Deus, aí que ali tá no olho. Me dá vontade logo de chorar. Quando eu vejo. Não, Deus me livre. Mas assim, tem que ter uma atenção muito grande, porque eu não posso tentar retirar nada que está dentro do olho, certo? Primeiro, eu não vou saber a técnica adequada, eu não sei até onde ali fraturou dentro do olho, se teve alguma fratura, certo? Então, o que é que eu tenho que fazer? Cabe ao socorrista tentar acalmar a vítima, dizer que vai ficar tudo bem, fazer com que ela não faça movimentos bruscos na cabeça e encaminhar ela. Nada de tentar retirar, certo? Oi? Não entendi. No nosso olho? Sim. O que fazer? É isso, conversar para não ter movimentos bruscos, porque quanto mais movimento fizer, tá? Pior pode ficar. Isso. Quando eu tento retirar, vocês vão ver, acho que tem aqui uma imagem, deixa eu ver. Ó, por exemplo, um lápis. Pegou o lápis e pá no olho do outro, né? Se eu tento retirar, pode acontecer hemorragias intensas, como também eu posso estar lacerando mais ainda. É a mesma coisa de facada, certo? O cidadão levou uma facada. Se eu retiro, uma coisa é cortar. Eu coloquei, doeu. Mas vocês vão perceber que o cara que levou a facada, ele está sentindo dor, mas o corpo dele já está se preparando ali para deixar, né, aquele corpo estranho. Sentiu dor, o corpo percebeu que entrou algo estranho que não é dele. Mas ao mesmo tempo, nosso organismo já grava 360 horas. Então ele já faz com que o organismo perceba que ali é dele. Então, quando você tenta retirar a faca, ao invés de estar ajudando, você pode estar cortando mais ainda. Então, em situações de facada e outras situações que a gente vai ver, não pode ser retirado.
É. Para por exemplo, dessa irritaçãozinha aqui, ó, que a gente não sabe o que foi que aconteceu. Então, se eu vou tentar procurar, eu sempre me esqueço o nomezinho que o pessoal diz que entra, que às vezes pode deixar assim, um cisco, né? Tem outro nomezinho também que o pessoal usa. Então, por exemplo, vai que seja isso, e eu vou tentar procurar e tudo. Tem situações que ainda resolvem. Tem outras que eu vou estar machucando mais e mais. Tem gente que quando entra um desse, né, fica ó, rodando até que ele saia. Exatamente. Então, ó, teve sorte, graças a Deus, que ainda não aconteceu nada, né? Professora, mas eu sempre vou ter que ir, quando entrar uma situação dessa no meu olho, para o médico. Não, você, nessas situações você pode tem lá, oi? Isso, ele mesmo, é só porque a gente fica muito, né? Aquela ansiedade já vem, porque tem alguma coisa dentro do olho e tudo, a gente acha que não vai sair mais, mas é só a gente tentar relaxar, que aos poucos vai saindo. E em situações mais extremas, ver o que é que vai ser feito, tá? É aquela coisa, quanto mais mexe, pior fica. Dependendo da situação. E é. Misericórdia. O famoso, por exemplo, o famoso terçol, todo mundo conhece, o bonito. Eu tenho, minha gente, que não é normal, não. O meu, com poeira excessiva, se eu colocar pó, eu tenho alergia, acho que a todos, até Mel que eu já coloquei, todos vocês imaginarem, e eu tenho alergia. Quando eu vou passar alguma coisa, eu passo, deixo só o olho, fica com cor diferente. Que é para mim bem devagarzinho, para que não entre em nada, porque se tocar, se eu usar o rímel, misericórdia, no outro dia é certo. Eu vou para as festas já sabendo que no outro dia nasceu aquele bendito em mim. E quando é normal, eu ainda faço compressas mornas, porque quando você faz a compressa morna, ele diminui, certo? Só que teve um ano que eu tive, minha gente, foi normal não. Nos 4 cantinhos dos 2 olhos nasceram. Eu não enxergava nada, eu acordava cheio de secreção. Tive que ir para ser feita a drenagem. Então, imagine se eu tentasse fazer isso em casa, né? A questão de contaminação, que o próprio líquido, aquele líquido seroso, entrar dentro do meu olho. Então, eu tinha que ir para o especialista fazer a drenagem dele, que era muito intenso. E daí, eu esqueci o nome da pomada que eu usei, que deu uma melhorada. E aí, hoje, eu só tenho se eu passar por esse processo de maquiagem ou de poeira intensa. Ó, quando acontecem situações desse jeito, o que é que eu tenho que fazer? Tentar imobilizar o objeto, certo? Tá vendo aí, ó, que foi colocado bastante, tipo um pano, né? E esparadrapo, para tentar deixar imóvel, para que a visão ficasse nesse vai ficar tudo bem, né? Eu não posso garantir a visão dela de novo. Lembrando que a gente não pode garantir nunca, minha gente, nada a ninguém. Porque depois a gente se sente impotente por situações, né? A gente, o máximo que pode dizer é, eu vou dar o meu melhor. Eu vou tentar fazer o máximo que eu puder. Agora, jamais diga, eu vou salvar a vida de fulano, né? Porque pode acontecer de não ter e você levar aquele peso para o resto da vida. E até o familiar vai dizer, você não disse que ele ia voltar a enxergar? Você não disse que ele ia voltar à vida? O que foi que aconteceu? Né?
Então, a gente precisa ter esses cuidados, certo? Então, aconteceu isso, imobiliza e pronto. Aconteceu isso, o que é que eu faço? Vou retirar? Não. Vou. Isso. Então, eu não posso retirar. Eu tenho que imobilizar o máximo. É por isso. É por isso que eu falei, nem todo mundo também nasceu para urgência. Ainda bem que a enfermagem é muito grande e vasta, a gente consegue ir para várias áreas, né? Professora, mas é muito grande. Eu posso cortar? Aí vai entrar a ajuda do bombeiro civil, né? Dependendo da situação, e ele vai cortar, só não vai poder retirar. Lembram da história que eu falei de um acidente que aconteceu perto do Coité do Noia? Não sei se vocês conhecem o Coité. Não. No momento, sim, né? Só que depois, quando ele chegar no ambiente hospitalar, junto com os cirurgiões, é que vai ser retirado. Mas, por exemplo, no local, tá? Aconteceu um acidente de carro. Vamos tentar imaginar aí a cinemática. Vamos ver. Vamos imaginar. Eu acho que é uma mulher. Mas, enfim, vamos imaginar que seja uma mulher. É mesmo, né? Observei. Pronto. É um homem, ele estava no bagageiro da moto, certo? E aí, um carro veio, né, na lateral, bateu, e o cara que estava atrás da moto, ele, ó, foi justamente para onde estava o ferro e ficou lá dentro, tá? Que era esse daí. Que aí a pessoa já está deitadinha porque retiraram ela do local do acidente. Mas aí, ó, e ficou o ferro dentro. Era maior, mas foi chamado o bombeiro civil no local e eles, ó, ferraram, né, para poder caber dentro da ambulância. Lembra da situação que eu falei do acidente de Coité, ali perto, quem sabe, é mais uma cidade perto da minha, tá? E aí a mulher, né, ela estava no carro, teve o acidente e a estaca, a gente considera, tá? Então a estaca veio. Essa junção ela era bem avantajada, bem forte e tinha os seios bem, bem grandões. E a estaca entrou, a ponta de baixo que fica, que é bem afiadinha assim, né? Ela entrou nessa regiãozinha entre os seios e o tórax dela. Então, imagina o tamanho daquela estaca atravessada da mulher e a cabine da ambulância, não. Né? Então, foi chamado o pessoal para que tivesse o corte. Ela nem sentia mais dor, transpassada de dor. Né? Chega um momento que a dor é tão grande que nem a dor a gente sente mais. Então, ela sobreviveu por alguns dias, ficou na UTI, mas depois ela faleceu, certo? Mas o negócio é, não pode retirar. Imobiliza e leva. Como assim? A barra ali está presa na filha dela. Se ela mexer ali, vai sair. Não foi errado não prender ali. Não. Se vocês observarem aqui, também tem alguma coisa, ó, que está prendendo, tá? É porque não dá para se ver direito. Mas eles tentaram colocar o suporte entre a panturrilha, certo? E o ferro. E puxaram para frente. É como se tivesse mais alguma coisa ali, certo? Para poder imobilizar. O que eu não posso é deixar ele solto, certo? E se eu fosse pegar só o ferro? Se eu fosse pegar só do ferro e a perna, não ia estar fazendo nada. Aonde? Se tiver atrapalhando, você perceber que não tem o que fazer, aí sim, em situações de vias aéreas. Por quê? Não vai adiantar você deixar imóvel e ele vai morrer de parada respiratória, né? Mas nessas situações assim, situações de facada, situações seja lá do que for,
de pérforos cortantes que colocaram ou durante o acidente entraram, não pode ser retirado. Porque, por exemplo, eu retiro, a hemorragia vai acontecer. Será que eu vou ter como controlar a hemorragia? Então, é melhor levar para um hospital, porque teve hemorragia, mas já vai ter uma bolsa de sangue, uma reposição, e ele vai sair bem. Isso. Isso. Exatamente. Por isso que tudo tem que ser muito rápido, né? A nossa chegada, o nosso agir tem que acontecer de uma forma muito rápida. É por isso que as equipes, vamos supor, do SAMU, toda semana eles estão em treinamento de agilidade, de como fazer, do momento que o que tem que fazer, né? Porque é o que eu falei na aula passada. Toda intercorrência é algo novo. Quem trabalha com urgência e emergência, por quê? Tá indo para o acidente, ele sabe mais ou menos o que aconteceu, porque quem liga tá dizendo. E geralmente quem atende, por exemplo, eu não sei de nada. Aí eu ligo falando de um acidente. Olha, o paciente tá ficando roxo, aconteceu isso, não tá respirando. Aí a pessoa que tá lá vai perguntar se eu sei fazer a massagem. Olha, moça, não sei não. E ela no telefone vai dizer, vá com o telefone até a vítima. Ela é treinada já para passar todas as orientações do que eu tenho que fazer pelo telefone. Já aconteceu de mães salvarem bebês engasgados em casa, porque ligaram e antes da ambulância chegar, a moça que estava atendendo foi passando as orientações. Se ela não sabe a fundo do assunto, ela chama alguém da equipe, seja médico ou enfermeiro que esteja no local, para que ali eles passem as orientações, certo? Hã? Tá, meu Deus. Sim. O quê? Dependendo da situação, o ideal é que retira a vítima, imobiliza, retira e leva para a ambulância. E lá faz processo de rasgar roupa, seja o que for. Porque a gente está expondo, né? A gente sabe que hoje isso aqui se tornou coisa boa e, ao mesmo tempo, uma ferramenta maligna, né? Porque acontece um acidente e ninguém quer ajudar, o pessoal quer filmar para dizer que ele foi o primeiro que viu, né? E em todos os grupos do mundo já está ali. E, às vezes, a família fica sabendo que teve um acidente através de um grupo de WhatsApp, né? Então, assim, para não acontecer uma exposição dessa, o ideal é imobiliza e leva. Agora, por exemplo, é uma situação muito grave que se eu não fizer isso, não vou ter chance nenhuma de vida. Entre rasgar a roupa e salvar é melhor que rasgue, entendeu? Só que assim, todo mundo aprende que precisa preservar a vítima, certo? Isso aí é todos. Só que existe pessoas e pessoas. É aquela história que a gente falou. Todo mundo, quando entra no curso, diz que está por amor. A dor do outro, né? Exatamente. Por que que muita gente, minha gente, por exemplo, eu não faço exame citológico na minha cidade. Por quê? É uma cidade pequena e eu já conheço os profissionais. Poxa, professora, você sai da sua cidade para ir para outra fazer seu exame citológico? Saio. Porque eu já vi situações
situações. Quando eu estava no meu estágio lá nos PSFs, eu via. O pessoal saía da sala e ficavam comentando. Entendeu? E cadê a ética? Né? Teve uma situação recente lá na minha cidade de que foi exposta a situação de uma mulher que ela estava com CA e tudo, imagine, né? As outras pessoas saberem por uma situação dessa. Então, assim, existia uma questão de ética. É porque o pessoal tem o costume de não saber dos direitos, né? A gente tem um monte de direitos, mas a gente não procura saber. Então, se eu não sei, eu não posso cobrar. Da mesma forma que eu tenho direito, também tenho dever, né? Lembrando disso também. Mas, assim, é uma situação bem chata, porque ter que sair da sua cidade para fazer um exame desse, porque você não confia nos profissionais. Então, assim, como eu falei, e volto a dizer, entrou nessa área, é dedicação para o resto da vida. É até como eu comentei na aula passada, que há 30 anos, como é que você vai fazer com o paciente, entendeu? Em relação até ao banho que eu comentei, né? Que tem pessoas que não lavam o cabelo direito do paciente. Eu trabalho como técnica na unidade de emergência e como enfermeira no Chama. Então, quando eu estou lá na UE, eu sei das minhas obrigações, porque eu aprendi aqui no Santa Bárbara. Eu aprendi como é que eu tenho que dar um banho direito no paciente. Por que eu não vou fazer? Poxa, mas é o paciente de mascular. É psicologia, como eu falei, pega o saquinho, abre, coloca embaixo dele, lava todo o cabelo, a água não vai escorrer pro corpo dele, vai escorrer para dentro do saco. Mas quando aquela mulher sair de lá, ela vai sair com cabelo digno, ela vai sair digna, não vai precisar ter que cortar o cabelo. Aí muita gente diz, daqui a 20 anos você não vai estar desse jeito. A partir do momento que eu perceber que não consigo mais ficar na profissão, eu saio. Não tem como. Não existe, né? Então, até que ponto é esse amor que a gente fala tanto, que é da enfermagem? Enfermagem por amor, mentira. Porque ninguém vai querer ir fazer uma caridade sem receber, né? A gente tem que dizer que a gente escolheu a profissão porque a gente se identifica. Eu escolhi e também quero ter o retorno pelo trabalho bem feito que eu vou dar. Eu escolhi a enfermagem porque é na enfermagem que eu me sinto bem. Por quê? Eu consigo ver a melhora do paciente. Eu faço com amor, mas enfermagem por amor, não. Que todo mundo aqui, quando sai, vai querer receber. Porque senão, minha gente, eu vou abrir hoje o home care e vou receber o dinheiro da família e vou botar vocês para trabalhar. Por amor. Não vou pagar. Vocês vão estar fazendo o serviço porque vão sair daqui profissionais, mas eu vou querer receber. E vocês vão fazer o serviço por amor de vocês. Vão querer? Não, né? Então, assim, escolheu a saúde, se atualizar sempre e fazer o que tem que ser feito. Aprendeu aqui o que fazer, não tem desculpa. Banho é prioridade, sim. Imagine você ficar dias sem tomar banho, né? Sem fazer uma higiene íntima. Minha gente, pelo amor de Deus, né? É situações de que você quer ir trabalhar e ficar descansando, não existe. Tá em plantão é plantão. Tá em plantão é plantão e pronto, é 24 horas cuidando do seu paciente. E olhe, por exemplo, na UE é 2 pacientes na UTI. 2 pacientes por técnico. Então, imagine, 22. E você não executar um trabalho, quando eu chego, pronto, amanhã eu vou estar lá. Quando eu chego, a maioria dos meus pacientes é mulher. Não sei por quê, né? Não sei se é por causa do cabelo dela para lavar. Olha aí, ó, nunca tente retirar se cair na prova. Um caso de um acidente, né? Houve um acidente e a vítima ficou com um pérfuro dentro do olho. Letra A, retiro. Letra B, ajuda a empurrar mais. Letra C, mobilizo. Ou letra D, não faço nada. Aí vocês vão, né? Hein? Pois é. Aí vai ter as pegadinhas. Aí a gente vai ter a pegadinha, vai ter que ver o caso, o clínico. Mas você não vai fazer nada. Tem que, olhe, entre a opção de não fazer nada, nunca vão nessa, porque alguma coisa vai ter que ser feita, nem que seja ligar para alguém ir ali. Porque você vai ficar
Se vocês marcarem não fazer nada, eu vou considerar aqui. Vocês não pediram ajuda, não ligaram para o SAMU, ficaram só olhando o coitado lá, sentindo dor. Peraí. Oi? Isso, precisa imobilizar, certo? Aí a gente entra aqui nas observações que podem acontecer. Por exemplo, eu falo que tá lá o objeto, mas ele tá na bochecha atrapalhando as vias aéreas, tá? Agora tem um detalhe, minha gente. Se eu não sei retirar, de toda forma vai morrer a pessoa. Asfixia. Sim. É. Aí ele transformado no pacificador, obviamente, por causa da cachaça, ele vai entendendo o que está acontecendo e arranca. O que é que eu posso fazer? Controlar a hemorragia. Até arrancar. Controlar a hemorragia, porque o foco da gente não retirar é porque pode vir a hemorragia junto e eu não saber controlar. Se o cara retira, automaticamente vai ter mais pessoas para me ajudar a controlar ele. Ele vai ser imobilizado, certo? Se eu tenho uma pranchinha, vai ser passadas as cordinhas nele que a gente vai ver, tá? Quando eu faço essa imobilização, eu tenho que ir para a hemorragia. Só que nisso, lembrando, enquanto alguém está tentando imobilizar, você já está tentando controlar a hemorragia. Porque se não controla, ele vai morrer do mesmo jeito. Entendeu? Por isso a ideia de, se não sabe tirar, melhor não mexer. Vai-se embora para não ficar com a consciência pesada, que não fez nada. Porque parar para nem acionar o SAMU, né? É melhor ir embora, porque ali a pessoa vai morrer, agonizar e você vai se sentir culpado, porque podia fazer, sabia fazer e não fez. Pessoal, faltam 9 minutos para as 9. Vamos ver a questão dos grupos. Já fizeram? Passa a frequência, certo? E monta os grupos para mim. 6 ou 7, cada grupo. Aí, quem faltar, a gente vai acrescentando, viu? E o pessoal que está em casa, vê com alguém que esteja aqui para entrar em grupo, tá? Pode ser 8. Oi? Pode ser 8. Vamos tentar fazer com 8, então. 4 de 8, para ver se dá. Oi. A senhora estava revisando quando cheguei a primeira aula, foi? Foi, eu passei uma revisão bem, eu faltei. bem não faltei, rápida. na verdade, eu vim para sua aula, só que eu pensei Que era não. que a minha turma era outra. Porque pegaram a folha daqui e botaram lá, de lá botaram aqui. Aí eu fui assistir microbiologia. Mas você já viu do início? Aí se a Mas eu mandei já. Líder, eu vou dar uma lista. Pronto, tá com ela já, viu? Eu já mandei. Mas é bem tranquilo. Tá bem claro, certo? E qualquer dúvida que você tiver, você traz na sexta-feira, se vier, e a gente tira, entendeu? Mas não perdeu muita coisa não, ó. Porque como a gente fala muito pausadamente para dar para fixar bem, entendeu? Mas aí qualquer coisa é só falar, viu?